Ela é jornalista, escritora parisiense que veio morar no Brasil em 2012 para acompanhar o marido diplomata Damien Lojas, nomeado cônsul da França em São Paulo, filha de mãe francesa e pai gambiano, se tornou referência no debate de igualdade racial. Bom dia, obrigada pela presença, Alexandra Lojas. Falei certo? Sim, falou certo. Bonjour, bonjour. Que maravilhoso aqui nesse programa. Olha, muito feliz de estar com vocês hoje para debater sobre dois assuntos bem pesados. A gente vai começar falando um pouco sobre a síndrome do impostor. Vou pedir para Adriane Yoshida trazer para a gente alguns dados para você ver se você se encaixa ou não nessa história, gente. Pensa bem, porque eu acho que nós mulheres, especialmente, somos suscetíveis à síndrome do impostor. Bom, seguinte, bom dia, Alexandra. Para quem não sabe, a síndrome do impostor é um sentimento, não é uma doença, mas é uma crença. A pessoa que sofre com a síndrome do impostor, ela acredita as suas conquistas à sorte ou ao acaso. Nunca ao merecimento, à competência e à habilidade pessoal. E a gente acaba, quando a gente está com esse sentimento, às vezes quando troca de um trabalho, quando tá no emprego novo, ou quando você tem um grande desafio pela frente, às vezes você se sente uma fraude no trabalho. Você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? As mulheres, bom, enfim, eu retomei essa história porque tem um vídeo que tem milhares de views no YouTube da Alexandra, que fala sobre síndrome do impostor numa palestra que você deu, né, Alexandra, na TEDx São Paulo, em que você revelou que mesmo após ter sido aceita em uma das escolas mais tradicionais de ciência política da França, você teve que lidar com essa síndrome. As mulheres costumam sofrer mais dessa síndrome do que os homens porque existe uma crença de que os bons cargos e as situações de poder são deles, né? São atribuídas aos homens. No seu caso, qual era a sua crença? Minha crença era o não pertencimento. Tinha essa voz atrás me falando, Alexandra, não vai aplicar na Sciences Po, onde passaram vários presidentes da França. Você não merece, você não pode, você não tem no nível, não é para você. E eu tento hoje ajudar mulheres a perceberem que elas merecem estar em todos os lugares. Por quê? Nesses 20 últimos anos, saímos mais diplomadas das universidades que os homens, mas ainda permanecemos sendo só 6% dos boards executivos das empresas. E, em 80% dos casos, decidimos da economia do Brasil. Decidimos em que bairro vamos morar, em que escola vamos colocar nossos filhos, que arroz e feijão vamos comprar, que carro, etc. Mas o síndrome do impostor, ele vem muito ligado a essa historinha sobre a princesa. Somos educadas desde a infância a enxergar que só temos que ser bonitas, boazinhas e quietinhas, e que temos que entregar nossos talentos e potencial para um homem encantado que vai resolver tudo para nós. Já inicia de lá, de nos fazer acreditar que nós mulheres somos inferiores. Somos 52% do planeta. Hoje, se você olha os países como Ruanda, a Suécia, que tem uma maioria de mulheres na liderança do país, no governo, no Congresso, etc., são os países que são os melhores desenvolvidos sobre educação. Não tem mais analfabetismo, não tem mais uma diferença social e econômica tão grande. Eu acho que a solução do Brasil é deixar subir essas mulheres dentro da liderança. Mas nós mulheres precisamos nos autorizar e parar com esse síndrome de impostor que faz que quando chegamos a cargos de liderança, temos esse sentimento de que temos que trabalhar mais, de fazer muito mais para justificar estar lá. Alexandra, eu queria que você me falasse, você falou, a mulher não imagina isso, é a história da princesa que é vendida pra gente o tempo inteiro. Como que você enxerga que está acontecendo a representatividade da mulher e também da mulher negra? Aí a gente pode falar de novela, de publicidade, enfim, e de tantos outros meios de comunicação. Como que você sente isso? Sente que melhorou?
que hoje em dia a gente já tem outros tipos de princesa, ou que ainda falta demais pra gente conseguir mudar, dar um clique na cabeça das meninas? Cada conquista é boa, mas ainda ela é muito fraca e muito lenta. Tem gotinhas de mudança, claro, acontecendo, mas elas aparecem como alibis para justificar que está tudo resolvido. A Maju ontem iniciou no Jornal Nacional. Mas então, tem negros agora já na televisão. Não. Tem 4% de negros num país que tem 54% de negros. A Taina, a princesa da Disney negra, ela nem vira princesa. Quando ela beija o sapinho, o que acontece no final da história? Ela vira sapinha. Então, o preconceito, o racismo sutil e subliminar, ele continua dentro de toda a produção infantil. Quando você entra em qualquer loja do Brasil, no país que tem 114 milhões de negros, não vai encontrar nenhum super-herói negro, nenhum Lego Playmobil negro. Então, o racismo ele não é velado, ele é muito frontal. E a inferiorização da mulher, quando você olha nossa presença na novela, na mídia em geral, somos só 26% presentes e se podemos enxergar que a novela é uma ficção, poderíamos colocar 52% de mulheres em cargos de CEO, de advogadas, de médicas, de governadoras, para incentivar a sociedade a educar as mentalidades e a cultura das pessoas a pensar que é possível chegar lá, porque a novela é uma ficção e ela, infelizmente, educa muito mais que os livros didáticos e a escola clássica. Vou pôr nessa conversa agora Juliana Romano, que eu nem dei bom dia, entendeu? Passei de dia, gente aqui. Bom dia, Ju Romano. Bom dia. Eu queria que você trouxesse uma polêmica recente e recorrente, já que essa integrante do Big Brother continua dentro da casa, que é a respeito da Paula. Vamos recapitular um pouquinho? Então, foi o seguinte, a Alexandra me ajuda aqui, olha que essa história é tensa, porque é o seguinte, essa participante Paula, ela já falou uma série de declarações racistas e super problemáticas, mas no começo do mês, ela estava lá no meio de uma conversa e ela questionou uma outra participante, a Elana, quando a Elana se identificou como negra, e aí ela falou o seguinte: negra? Você é negra? Não, você é branca. Eu sou negra, então, porque minha avó é negra. Sendo que ela é loira, de olho claro, enfim, é branca, claramente branca, né? Enfim, e aí depois uma outra participante, a Gabriela, teve que ficar lá explicando pra ela por que motivos ela não podia falar que era negra. Como se já não tivesse óbvio o suficiente, né? E eu acho engraçado isso, que mistura com um pouco do que a gente já falou aqui, que eu, obviamente que não é meu lugar de fala, eu jamais poderia falar como que é isso, mas eu sofro um negócio parecido que chama, quando as pessoas falam que elas sofrem magrofobia. Que é meio que quando as pessoas falam que sofrem racismo inverso, né? Que ela, sofro muito por ser magra, né? Eu tava até conversando aqui com a Adri antes do programa, que é o seguinte, quando você tem todo um sistema que privilegia, seja a sua cor ou o seu físico, assim, e você fala que você sofre, é muito como é que se fala? Assim, tentar fazer o sofrimento ali em cima dos seus privilégios, né? E daí eu queria que você comentasse um pouco o caso, como que funciona. Existe essa galera que fala de racismo inverso, os privilégios. Ok, vou ser sincera, eu estou adorando o Big Brother desse ano. Nunca vi assim monstros sendo vomitados publicamente dessa forma para elevar o debate. Realmente o casting foi ótimo e adoro essa Paola, porque a Paola ela caracteriza a mentalidade brasileira clássica, a forma de pensar do brasileiro na sua maioria. Então acho muito bom revelar esses monstros, porque assim, com ativistas e com esses jovens negros dentro do Big Brother, que têm também uma consciência formada, assim, argumentos, assim, achou a qualidade desse Big Brother muito legal. Claro que racismo reverso não existe. Mas a verdade poderia existir se tivéssemos uma máquina do tempo para voltar atrás
e inferiorizar o branco durante 400 anos, colonizar ele, organizar, orquestrar todo um sistema para fazer ele se sentir inferior ao negro durante, assim, ele quer se o branco tivesse assim, esse desejo de ter o cabelo crespo, de escurecer a pele, de ter, assim, dessa forma poderíamos falar de um racismo inverso. O racismo inverso não existe no sentido de que quando uma pessoa branca vai sofrer de uma frase negativa como branquelo, palmito, esse tipo de coisa, essa é uma consequência do racismo estrutural que faz o negro ou a pessoa, chamando essa pessoa de uma forma preconceituosa, se defender numa estrutura de inferiorização geral. Mas não podemos falar de racismo inverso. É um conceito um pouco complicado de explicar, mas convido vocês a olhar na internet a Decoded da Chikele sobre racismo inverso. É sensacional esse vídeo para explicar realmente o quanto é impossível. Mas como também temos que falar mais do whitesplaining, do mansplaining, o quanto, sabe, os brancos que se posicionam, os magros que se posicionam falando, eu também sofro por ser magra. Claro que tem viés inconscientes que fazem assim, essas pessoas passar por preconceito, mas não se pode comparar a gordofobia ou o racismo pela população negra com o oposto que poderia ser sofrer de ser branco ou loira ou de ser assim, sofrer dessa magrofobia. Eu sempre falo que existe uma questão que é pessoal, né? Então, aquele sofrimento que é pessoal, que você pode ir na terapia, você resolve, que é quando a gente sofre, enfim, bullying e tal. E tem aquela questão que é social, estrutural da sociedade, né? Que aí não é, você não consegue resolver sozinha. Você pode ser super bem resolvida, mas a sociedade te boicota. Olha, e todos, como mulher, passamos por várias dores e interseccionalidade de várias formas. Mas tem, assim, dores que são muito mais péssimas que outras. Amanda tá aí com a nossa internet, a hashtag EvaNapan, e também tem casos para relembrar, né, Amanda, de vários episódios em que marcas e pessoas famosas se relacionaram aí, lançando produtos, enfim, que foram considerados racistas. Exato. Até pegando o gancho aí do BBB, a Paula, né, ela mesma lá um dia falou que ela tinha cabelo cacheado, que ela se sentia assim, que o cabelo dela também era. Então tem vários momentos aí da nossa história recente que mostram casos, como foi o caso da polêmica da Donata Meirelles, que é ex-diretora da Vogue, em que ela apareceu numa foto sentada ao lado de duas baianas vestidas de branco. E eu tenho uma pesquisadinha rápida aqui sobre o assunto e eu encontrei também outras pessoas que também viraram polêmica nas redes sociais por utilizar acessórios da cultura negra, tirando ele de um contexto que é um contexto de representatividade de uma cultura, de resistência, etc. Então, aqui teve a Anitta, de tranças no Vai Malandra, teve a Cleo Pires de dread, teve a Daniela Mercury usando um Black Power no Carnaval de 2017, e dizendo que ela era uma negra de pele branca. E teve a nossa, né, Juju, que vai me ajudar aí nessa questão, que é a nossa querida Boca Rosa, que é uma influencer que ela faz assim, né, Juju? Uma coisa errada atrás de outra, meu Deus do céu. É péssimo. É péssimo. Ela usa trança, ela satura a foto pra parecer que a pele dela tem um tom mais escuro do que a pele dela tem de verdade. Enfim, ela faz várias coisinhas ali que nos dão a entender que ela tá fazendo uma apropriação. Então eu queria primeiro, acho que pro nosso ouvinte, que ainda não tá muito entendendo do que eu tô falando, eu queria que você dissesse pra gente o que você entende por apropriação cultural. O que eu entendo por apropriação cultural é que não adianta um Jean-Paul Gaultier decidir pegar tatuagem da Nova Zelândia, dos Maoris, para vender óculos e achar que está tudo bem. Não adianta eu decidir abrir amanhã um restaurante chamado Holocausto e colocar fotos de judeus mortos nas paredes, querendo homenagear os judeus ou Hitler. Bom,
tem vários restaurantes no Brasil, até em São Paulo, que se chamam Cinzala, motel, que se chama Cinzala, onde tem toda essa narrativa ligada à escravidão. E isso me incomoda muito. Ver a Maria Filho usar uma estampa de uma escrava falando quis homenagear o Debré. Não está homenageando o Debré. A Donata Merel não está homenageando o Candomblé. Se ela não faz parte do Candomblé, ela não poderia assim, colocar uma kippa e fazer uma festa sobre a temática de uma religião, usando uma kippa e falando estou homenageando os judeus. Não. Como a luta dos judeus ela é muito clara, foi reparada, foi muito clara e bem orquestrada, faz sentido para nós negros, como estamos no início de verbalizar e de nos orquestrar para realmente no Brasil conseguir entender realmente nossa dor histórica, é ainda muito fraco. O símbolo, eu adoro a Donata e realmente vou ver ela amanhã, por isso que é um pouco complicado para mim me posicionar até ter uma conversa frente a frente com ela. Mas olha, a Donata, ela aumentou nesses 2 últimos anos a presença da mulher negra na revista Vogue de 600%. E eu fiz parte disso com a bagunça que fizemos com a Paola Bragança vestida de empregada doméstica servindo 5 negras. O Nizam, ele veio no meu evento do Dia da Consciência Negra para palestrar, assim, não são nossos inimigos. Ele financiou, dentro do Copacabana, o maior evento sobre diversidade da identidade IDBR. Eles não são nossos inimigos, mas a imagem, o que ela representa, claro que está errado. Claro que traz uma narrativa que, como eles sendo 2 grandes comunicadores, e para mim, o Kim Kardashian e o Kanye West do Brasil, porque realmente tudo o que eles fazem é filtrado, é observado. Então, é muito sensível. Mas claro que eles não queriam nos ofender, mas não perceberam toda a narrativa ligada a essa imagem, a esse contexto. E claro que precisamos cutucar o nervio da ferida e perceber se temos que ter ainda essas mucamas dentro do aeroporto, dentro do Pelourinho, porque realmente traz uma narrativa ligada à escravidão muito forte, que é banalizada, que é romantizada. Como eu falo que a favela aqui é romantizada, mas é uma apartheid, é uma segregação cordial, talvez, porque foi romantizada. Mas na economia do mundo, será que assim, temos que ter ainda esses guetos que não deixam eles entrar realmente na realidade econômica de um país tão rico como o Brasil? Obrigada, Alexandra Loras. Quem quiser saber mais, quem quiser conversar com você, prolongar esse papo, como que faz, Alexandra? Pode me seguir nas minhas redes sociais, Alexandra Loras. Faço muitas palestras, então sempre pode acompanhar minha agenda pelas redes sociais. E também através de meus livros, Gênios da Humanidade, sobre inventores negros, e A Pequena Princesa, que é uma releitura do livro do Saint-Exupéry, com uma narrativa afrofeminista para empoderar meninas negras e também mudar a visão das crianças brancas sobre protagonismo negro.